al espacio y agradecerte mucho tu participación con un testimonio también de lo que ha sido y viene siendo tu experiencia del pase. El Inés Barros es miembro de escuela, de la Escuela de Brasil, miembro del Foro de Fortaleza y analista de la escuela también. Analista de la escuela en este periodo creo que es del 22 al 25, del 22 al 25. Sí. ¿Nos entiendes bien? Sí, estoy Sí. entendiendo. Sí. Obrigada. Va a participar también como, hemos dicho, discutidora o interpeladora de alguna manera en el debate sobre el texto que nos has mandado, Ana Maeso, miembro del Foro de Madrid y psicoanalista, docente también del Colegio de Psicoanálisis de Madrid, que con mucho interés ha leído tu texto. Por favor. Con mucho interés ha leído tu texto y a partir de ahí entablaremos el diálogo. Sí. Ok. También queremos agradecer la presencia inestimable de Pedro Pablo Arévalo, psicoanalista, él es miembro del Foro de Barcelona, sobre todo porque se ha ofrecido muy amablemente a leer los trabajos del Inés y hacer, sobre todo para el periodo del coloquio, ayudarnos con la traducción, porque ahí es donde teníamos más dudas en cuanto a poder entendernos. Con el texto no hay problemas porque va a ser, para nosotros va a ser, bueno, y para todos vosotros también, se va a proyectar en la pantalla. Ya nos veis, ¿verdad? Ya os vemos, Ana y Rebeca. Resuelto, resuelto. Hola, hola Elines. Pues aquí estamos. Bienvenida. Me alegro mucho de saludarte. Buenas tardes, Pedro Pablo, también. Muchas gracias por tu ayuda. Y bueno, buenas tardes a todos los que estáis en Zoom. Bueno. Y a los que estáis aquí, claro. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con el trabajo del Inés. ¿Dónde está Javier, el técnico? Lo proyectas en pantalla, por favor, y dejas un recuadro para verla a ella también, según lo va leyendo. El Inés, ahora en un momento nos lees tu trabajo, lo vemos en pantalla y también en un recuadro te veremos a ti. Sim. Bueno, pues cuando quieras comienzas, el Inés. Sim. Obrigada a todos os colegas. Antes de começar a ler o meu texto, queria dizer que eu sonhei essa noite que eu estava aí, em Madrid, com vocês, presencialmente. Qué bueno, qué bueno. É um desejo de estar aí presencialmente. Gosto mais, me gusta mais, mas tenho trabalhado muito. Há 2 semanas tivemos as Jornadas Nacionais no Brasil e eu estive como convidada, e na próxima semana será a jornada local do meu fórum, e eu também estou convidada para trabalhar, apresentar trabalho. Então, ficou impossível ir encontrá-los pessoalmente. Mas, obrigado pelo convite de trabalhar com vocês. Quero agradecer ao Pedro pela gentileza de traduzir o meu texto para o espanhol e pedir desculpas porque não falo espanhol, nem portunhol. Muito obrigados. Bom, vamos lá. Eu dei um título à minha fala, se chama O Furo da Ignorância. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para falar com vocês no Espaço Escola deste fórum. Esse é um espaço que eu estimo muito, entre outros motivos, por ser um espaço de transmissão do que é a escola, através dos seus dispositivos, passe e cartel. Já tive a oportunidade de coordenar essa atividade do Espaço Escola no meu fórum, Fórum Fortaleza.
E mesmo tratando-se dos mesmos temas, passe e cartel, a cada vez nos deparamos sempre com o novo, a novidade da transmissão, marcada pelo estilo de cada um e sua relação com a psicanálise. Eu conheci, entre aspas, Freud na universidade, no curso de psicologia. Eu gostava de ler Freud, mas sentia um certo incômodo ao lê-lo. Eu notava uma certa decepção da parte dele, principalmente no que diz respeito ao final de análise. Quando Lacan me apresentou Freud, eu conheci, entre aspas, Lacan pela análise. A partir de sua releitura de Freud, eu entendi, entre outras coisas, Freud e sua decepção. Lacan aponta, em vários momentos do seu ensino, o amor de Freud pela verdade. Para Lacan, e ele comenta sobre isso no Seminário 17, o avesso da psicanálise, a própria construção da trilogia mítica freudiana, qual seja o complexo de Édipo, Totem e Tabu, e Moisés e o monoteísmo, tem como marca essa busca pela verdade. Isso porque o mito tem esse caráter de enunciação de uma verdade. Penso que é essa verdade mítica que o neurótico tenta sustentar no seu mito individual ou em sua novela familiar. O amor à verdade, nos diz Lacan, é uma tentativa de reparar a fraqueza original, a falha que se abriu no campo do outro e que dividiu o sujeito. Cito Lacan. O amor à verdade é o amor ao que a verdade esconde. Perdona un segundito, Elines, un poquitín más despacio a lo mejor, porque como el texto no lo conocen y lo van leyendo al mismo tiempo, pero quizá un poquito mais más devagar, despacio. um pouquinho mais devagar, para que a gente leia pouco a pouco você. Sim, ok. Gracias. O amor à verdade é o amor ao que a verdade esconde e que se chama castração. Essa busca pela verdade conduz sempre à impotência. A sustentação da verdade deixa-nos patinando na impotência. Penso que foi nesse ponto que Freud se deteve em seu texto Análise Terminável e Interminável. O que se sabe no fim de uma análise? No fim, pode-se saber tudo? Se não se pode saber tudo, o que seria o fim? O que se sabe no fim? Meu percurso foi permeado por uma certa relação com o saber, que foi se modificando no decorrer da análise. Lembro de chegar ao meu terceiro período de análise, com uma terceira analista, e ela me dizer, logo nas primeiras sessões, Elines, isso você já sabe. E o que você não sabe ainda? Fiquei surpresa, pois a pergunta que me colocava era: eu posso saber tanto? Essa pergunta se sustentava na cena traumática infantil, onde o encontro com o sexual tinha provocado uma separação, um certo descolamento do outro, e que, tal como aconteceu com o pequeno Hans, diante de sua ereção, eu respondi com angústia e depois com inibição e sintoma. Eu achava que aos 7 anos já sabia demais e não podia deixar transparecer isso para o outro. Essa cena infantil aos 5 anos ganhou o status de traumática a partir de uma outra cena que aconteceu com a irmã mais nova quando eu tinha 7 anos. A irmã mais nova sempre foi mimada pela avó materna,
que a chamava de santa, o que me levava a me perguntar: o que ela sabe sobre mim para não me nomear como santa? A intervenção da analista, logo no início, provocou um primeiro furo nesse saber demais que eu achava que tinha, que o outro tinha. Na lição 1 do seminário O Saber do Psicanalista, Lacan diz que a ignorância pode ser considerada, no budismo, como uma paixão e que, através da meditação, pode-se alcançar algum avanço sobre ela. Porém, em se tratando de uma psicanálise, só se pode conhecê-la, a ignorância, passando pela experiência de uma análise. Curioso isso, não é? Conhecer a ignorância. A ignorância está ligada ao saber. De acordo com Nicolau de Cusa, Lacan nos lembra isso, a douta ignorância seria o saber mais elevado. E Lacan propõe, então, sobre o final de análise, a seguinte hipótese: será que, no fim, a ignorância portaria um saber no seu nível mais baixo? E conclui dizendo que a tarefa do psicanalista seria deixar cair a suposição de saber. O discurso analítico, nos diz Lacan, se sustenta nessa fratura sensível entre o saber e a verdade. No seminário 16, de um outro ao outro, ele se utiliza dessa fórmula proposicional para colocar em relação os termos saber e verdade. Então, tem essa fórmula que vocês estão vendo. Essa fórmula, pelo que entendo, dará ensejo ao que conheceremos mais tarde, no seminário 17, como os discursos propriamente ditos. O que essas relações representam? 1. Há, em algum lugar, uma verdade que não se sabe, que se articula no nível inconsciente. Um saber sobre a verdade, da qual um saber é subtraído. Está na primeira parte da proposição, ou da fórmula proposicional. 2. Verdade sobre o saber. É a segunda parte. 3. Verdade com o saber a mais, isto é, a diferença. Essa verdade da qual um saber é subtraído é a que nos interessa. É nessa dimensão que podemos também localizar o A, e que resulta no terceiro termo, a verdade com o saber a mais. Esse saber a mais, o adicionado, é obtido pela adição de A extraído da subtração entre a verdade e o saber no primeiro termo, resultando na diferença. O saber aqui, nessa proporção, segundo Lacan, permanece opaco. O que sabemos dele é o que se passa no nível do denominador, enquanto aquilo que falta à verdade. Porém, é justamente dessa subtração que se espera extrair algo sobre o saber. O enigma resta meio esclarecido, nos diz Lacan, uma vez que, no que diz respeito ao saber, devemos buscá-lo nessa articulação
com o objeto A. Tomando como ponto de partida o saber, a psicanálise é uma experiência que se baseia nessa proposição. O inconsciente é estruturado como uma linguagem, nos diz Lacan. E isso provém de Lalande. O inconsciente é o berço onde repousa esse saber de Lalande. Ele explicita, então, o que quer dizer com essa proposição e qual a relação disso com o saber adquirido numa análise. Quando se refere à linguagem, ele diz que se trata de encontrar traços comuns em Lalande. Retoma seu texto Função e Campo da Fala e da Linguagem para distinguir o lugar de cada um desses termos. A fala é a função e a linguagem é o campo. A fala define o lugar do que chamamos de verdade. Porém, essa fala tem estrutura de ficção, isto é, de mentira. Dito de outro modo, é possível que a fala diga a verdade sem saber. S de A barrado. Ela é um saber que deve se levar em conta como guia, um quebra-galho. A interpretação diz respeito ao laço que se manifesta na fala, o laço da fala com o gozo. Há algo que se repete e insiste, e é aí que deve incidir a interpretação. A interpretação só tem o sentido de mostrar o que o sujeito encontra, o gozo. E onde reside o gozo? No corpo. Para gozar, é necessário um corpo. Porque a dimensão do gozo para o corpo é a dimensão da descida em direção à morte. O princípio do prazer, na verdade, é o princípio do desprazer. A diferença entre o homem e o animal, ou entre o ser falante e o animal, é que existe uma ânsia por onde ele se perde. 4. Não há relação sexual. É impossível escrever o que seria a relação sexual. A relação sexual é fundada sobre o gozo. A sexualidade está no centro de tudo o que se passa no inconsciente. Ela está no centro, posto que é uma falta. Que no lugar do que quer que se pudesse escrever da relação sexual, se substituem os impasses. A linguagem, portanto, é campo do gozo, instaurado por uma perda, pelo fato de sermos seres falantes, e que, pela interpretação, é possível revelar para o sujeito o sentido do gozo e levá-lo à dedução lógica. Não há relação sexual. Lacan vai dizer que, ao se deparar com a resistência, Freud pensou que contra ela, contra a resistência, que a saída para a resistência seria a revolução. Lacan vai enunciar que a famosa revolução não é a copernicana, isso gira, mas a newtoniana,
isso cai. Mesmo que, para chegar ao isso cai, Newton precisasse reconhecer o isso gira no astral dos ciclos. Em meio às voltas em torno da cena traumática, que eu denominei de abuso, faço um sonho. Sonho que a Rede Globo, empresa de televisão de grande alcance no país, está transmitindo uma denúncia. Uma cena de abuso na rua sendo transmitida durante a reportagem. No canto esquerdo da tela, um mendigo, vestido de trapos, se inclinava para trás de uma coluna onde havia alguém. Então me pergunto, gente, será que dá para dizer que isso é um abuso? Esse sonho permitiu uma passagem da aversão verdadeira ou aversão para as versões, da busca pela verdade, a verdade como saber. Me coloco, então, uma outra questão. O que eu posso saber? O que a análise revela é um saber não sabido por si mesmo. Nós temos somente uma ideia dele. Um saber não sabido na psicanálise é um saber que se articula exatamente estruturado como uma linguagem. Uma frase do Lacan. A partir de outro sonho, decorrente desse furo da ignorância, foi possível isolar o significante do gozo pela interpretação da analista. Sonho que entro pelo portão da frente de uma casa e percorro a lateral. Na parede da casa, que dá para um quarto, tem um buraco, como se tivesse sido atingida por uma bomba. Olho através do buraco e vejo 3 crianças deitadas, cada uma numa cama, com seus corpos em carne viva. Podia ver seus corações batendo e suas tripas se mexendo. Apavorada, me pergunto, quem fez isso? Olho para o portão dos fundos da casa e vejo o lobo mau. Deduzo que foi ele. Corro em direção ao carro para fugir, mas quando passo bem próximo do portão onde ele está, vejo que por trás do lobo mau está a vovozinha. Penso que eles estão juntos nisso. Entro no carro e vejo meu marido despreocupadamente sentado na varanda da casa. Faço um sinal para que ele fuja. Tento explicar que o lobo mau e a vovozinha estão aí. Mas ele ri e faz pouco caso do que eu tento dizer. Esse sonho foi revelador do que se apresentou a partir da fenda do buraco aberto na parede. As 3 crianças em carne viva ou os irmãos. Irmã Elines, foi a interpretação da analista do que se decantou das ficções da novela familiar. A partir dessa localização, empreendeu-se todo um trabalho na análise de redução significante que permitiu não só cifrar o gozo, como também apontar para a causa do desejo. Mas para chegar à causa, ao significante como causa,
foi necessário empreender o luto da suposição de saber no outro. Foi necessário retornar à cena traumática angustiante e a demanda dirigida ao outro, no meu caso, semelhante ao que aconteceu no sonho relatado pelo paciente de Freud. Pai, não vês que estou queimando? Para concluir que o outro não socorre, não corresponde. Não porque ele não queira. Há uma impossibilidade lógica. Ele não sabe. Pai, eu queria dizer... Espere, só esse lance aqui. Viajei para fazer minhas sessões presenciais. Me deparei com um defeito, uma falha nas teclas onde se digitava a senha para entrar no consultório da analista. Não consegui entrar e mandei uma mensagem pedindo para que ela abrisse a porta para mim. Ela acionou o botão e abriu. Na sessão seguinte, horas mais tarde, de novo. Com receio de estar incomodando, resolvi esperar alguém sair. Outra sessão, enquanto esperava alguém sair, um rapaz chegou e foi direto digitar a senha, e antes que eu terminasse de dizer que o teclado estava com defeito, o portão abriu. Ele me olhou desconfiado e entrou. Eu entrei atrás. Entre uma sessão e outra, fui ver uma exposição, Amazônia, de Sebastião Salgado. Tinha sido justamente lá, na Amazônia, onde tinha acontecido a história da irmã, quando eu tinha 7 anos. Caminhando entre as fotografias, retratando toda aquela exuberância da floresta, me dei conta como a impressão do negativo, daquilo que tinha acontecido, havia borrado o resto das coisas que eu vivia ali, na infância. Foi então que uma questão me ocorreu. O que me fez procurar essa analista? Volto ao consultório para dizer, e impulsionada por esse novo saber, sacado do resto de ligação com minha análise, digito a senha sem pensar e quando o portão abre, começo a rir. Ao entrar na sala de espera, ela abre a porta do consultório e eu digo, você não sabe o que aconteceu. Abri o portão sozinho. Foi por levar em conta a ignorância do outro, o outro não sabe, e consentir com a perda de gozo significante, isto é, o nome, a palavra, não diz tudo da coisa, que eu pude chegar ao fim. Porque, na verdade, o fim é justamente isso. Não há relação sexual. O que há de novo, a boa nova lacaniana é a do um. O analista deve ser reconhecido por sua marca, e isso tem a ver com o saber. Um saber elaborado e extraído de sua própria análise. Um saber não todo, que traz a marca do real. E a marca é, cito Lacan, haver transmitido unicamente aos rebotalhos da douta ignorância um desejo inédito. O passe só é possível numa experiência de escola. Uma experiência de escola é aquela sustentada não no discurso do mestre, mas no discurso do analista. Uma escola que tem como fundamento o passe é uma escola
porque insiste em furar a lógica de grupo. Na nota italiana, Lacan diz ao grupo italiano para segui-lo, levando em consideração sua organização trípode. Eu gostaria de abrir aqui esse caminho, se ela quiser segui-lo. Segui-lo nesse caminho sinuoso da descoberta de um saber no real. Mas para isso, é necessário abrir mão da felicidade no fim e estar disposto, essa palavra é muito boa, quer dizer, tomar uma nova posição, a encarar, estar disposto a encarar o horror de saber. Circunscrever o horror de saber habilita, dá habilidade ao analista a ser rebotalho. A partir daí, ele sabe ser rebotalho. Sua análise deve tê-lo levado ao ponto de sentir isso, para que possa chegar ao entusiasmo, diz Lacan ao grupo italiano. Para vocês me seguirem, é preciso levar em conta o real, aquilo que se destaca de nossa experiência de saber. E o saber no real não há relação sexual. O furo da ignorância, ao meu ver, pode ser resumido nessa frase de Lacan, do Seminário 17, o avesso da psicanálise. Que cada um saiba um pouco será suficiente, e ele fará bem em ater-se a isso. É isso. Bueno, muchas gracias, Elines, por este testimonio. Uhum. Nada, no podemos verlas aquí. Aquí el ordenador este se va. Ya. Bueno, quería preguntar a Elines. Sí, perdón, sí. En pantalla grande, todos. Creo que se podría dejar de compartir la pantalla. Sí, en eso estamos, en dejar de compartir la pantalla. Aquí lo tienes, Javier, está abajo, mira. Bueno, ahora ya nos vemos todos. Bueno, yo he preparado un pequeño comentario que quería preguntar, igual si lo puedes preguntar, Pedro Pablo, si se puede proyectar en castellano y el Inés lo va entendiendo o bien tú lo traduces poco a poco. Eso como... Acho que você poderia ir falando. Se eu deixar de entender alguma coisa, pergunto a Pedro. Muy bien, eso es, estupendo. Entonces hablo despacito y que se proyecte y lo vas leyendo. Muito obrigada. Venga, es cortito, porque sobre todo queremos escucharte a ti. Bueno, lo primero de todo, desde luego, agradecerte este magnífico testimonio, el Inés, fresco y con muchas anotaciones para debatir. Comienzas de una manera, desde mi punto de vista, muy freudiana, para ir a Lacan y volver a Freud, que es un movimiento que, bueno, me ha gustado mucho, ese movimiento que has hecho entre Freud y Lacan, ¿no? Lo has titulado El agujero de la ignorancia, vértice cercano a los analistas, donde muestras que al final de un análisis, búsqueda que llevas adelante y que te lleva a ese tercer análisis, hay algo que se sabe. Una de estas cosas que se sabe es que no se puede acceder a la verdad toda, pero paradójicamente eso es una verdad en sí. Sí. Por otro lado, que el saber posible en un análisis es saber que hay un incurable.
que el síntoma viene al lugar de la no relación sexual y que en definitiva se trata de una experiencia de la que no se obtiene un conocimiento, sino un saber que se inventa en el transcurso del mismo, del análisis, siendo esto lo singular para cada uno. Lo dices al final, en tu frase final, que cada uno sepa un poco será suficiente y hará bien en atenerse a eso. Me parece una muy buena frase para terminar tu testimonio, ¿no? En definitiva, que se trata de una travesía donde se obtiene un saber. La verdad es que no hay verdad y que la división del sujeto es incurable. La verdad y el saber. Ahí me parece que alrededor de todo esto gira bastante tu testimonio. El espejismo de la verdad, del que solo cabe esperar la mentira, dice Lacan en el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11. Pero también en ese mismo prefacio nos deja una perla. No tiene otro término que la satisfacción que marca el final del análisis. Verdad, que entonces tiene que ver con lo real, que es intolerable, que por ello tan solo puede ser medio verdad o no toda verdad. Verdad que surge de la equivocación, de ese agujero que no es sin lenguaje, pero que se produce en ese agujero. Por eso tiene estructura de ficción, de espejismo. Hay una frase de Lacan en reseñas sobre la enseñanza, en los otros escritos, donde se articula la verdad y el saber. La verdad puede no convencer, pero el saber pasa en acto. Te comento que además estamos trabajando aquí en el seminario del Colegio Clínico el acto analítico, el seminario de Lacan del acto analítico. O sea que estamos, yo estoy también mucho con ese tema dando vueltas. En el acto analítico no hay sujeto, está el objeto y el analista está en esa condición. Al final del análisis se trata de la caída del sujeto supuesto saber, de la desuposición del saber del analista y por tanto de la caída del objeto. Podemos decir que al final se trata de una travesía de saber sobre el objeto, planteando el análisis de otra manera, ¿no? El análisis justamente es una travesía de saber sobre el objeto. Entonces, el INES, bajo mi punto de vista, nos trae de una manera muy clara y sencilla cómo en su equivocación respecto a la clave de acceso a la puerta de la consulta de su analista, y tú nos dirás si esto es así o no, emerge el saber. Tú sabes, pero no puedes acceder al principio. En el momento que toma ese saber sin saberlo, puedes entrar y ahí dices, entré yo sola. Esa frase de entré yo sola la acentúo, ¿no? Sí. Creo que tiene ahí justamente una puntuación importante. Por otro lado, un saber acerca de Hermana Elines, a partir de este sueño bastante revelador, y yo creo que un sueño, eso te lo pregunto, si fue angustioso o no, supongo que sí. Sí, mucho. Mucho. Interpretación que surge, esta interpretación de Hermana Elines de la ficción familiar que había sido construyendo, pero ahí algo se localiza. En ese significante se cifra el goce. ¿Sí? ¿Consideras entonces, esta es una pregunta que te hago para el debate, que ahí hubo un acto analítico en ese decir del analista, en esa interpretación? ¿Eso ordenó toda esa ficción, esa proliferación de significantes? ¿Eso produjo una cierta certeza en ti? Por otro lado, y ya voy acabando, me gusta también mucho la frase que traes de Lacan: haber transmitido solo a los desechos de la docta ignorancia un deseo inédito. A partir de ahí me surge otra pregunta. En ese encarar el horror al saber, que está ligado a enfrentarse
a qué clase de objetos es para el otro, o sea, que no es el sujeto, sino objeto para el otro, ahí situarías el surgimiento del deseo del analista, el surgimiento de un deseo inédito. Ahí puede surgir contingentemente el entusiasmo, pero ¿y el deseo? Y ya articulándolo con lo anterior, y ya no hago más preguntas por el momento, ¿qué causa que alguien que sabe cuál es el destino del analista, o sea, ser ese desecho, ¿no?, se embarca en querer ocupar ese lugar? Esa es una pregunta que te hago a ti personalmente, ¿no? No sé si has pensado sobre ello. Ahí me gustaría saber tu opinión. Y bueno, muchas gracias por todo lo que nos has contado y espero que a partir de estas preguntas podamos ir debatiendo. Muito obrigada pelas pontuações. Sí, bueno, muchas gracias, Ana. ¿Quieres ir contestando, Inés? Y luego vamos pasando la palabra a los que estamos en el espacio. Sim, já posso ir falando alguma coisa sobre as perguntas que Ana colocou, e depois a gente recolhe mais questões. Sí, Pedro Pablo. Sí, que yo perdón, que puedo ir contestando, comentando las preguntas de Ana y que después entonces pasamos a otras preguntas. Ok, vale, muy bien. Gracias. Tá. Acho que a primeira pergunta que a Ana colocou foi sobre esse ato da analista, né? E já começo dizendo que, sim, acredito que foi um ato. Puedo, sí, por pedacitos mejor. Tá. Sí, que sobre la primera pregunta de Ana, sí, efectivamente creo que eso de parte del analista fue un acto. Ao dizer irmã Elines, sim, e o contexto em que isso foi dito foi assim que eu me levanto do divã, ela interrompe a sessão e na porta, para sair do consultório, ela me diz, irmã Elines, abre a porta do consultório e eu saio atordoada com o que ela me diz. Sí, yo me levanté de la sesión del caso y voy hacia la puerta y es en la puerta, cuando ella abre la puerta para yo salir, que ella dice, hermana Elines, y cierra la puerta y yo salgo un poco atolondrada por eso que me había dicho. Eu penso que ela não tinha noção do alcance do que ela me disse, né? Ela não tinha noção de onde isso ia me afetar e como isso ia me afetar. Yo creo que ella no tenía realmente idea del alcance de lo que me estaba diciendo y de la medida en que eso me iba a afectar. Esse significante irmã tem diversas, como posso dizer, condensa muitas coisas no meu percurso. Ese significante, hermana, condensa muchos significantes de mi recorrido. Tem relação com a história da minha irmã, que eu tornei minha história também.
tiene que ver con mi hermana, con la historia de mi hermana, que yo también tomé como mi historia. E também tem um sentido religioso, porque meu pai é pastor protestante. También tiene un sentido religioso porque mi padre es pastor protestante. É muito comum escutar essa expressão, irmã Elines, foi muito comum ao longo da minha vida. Sí, esa expresión, hermana Eline, fue muy común a lo largo de mi vida. Uma outra coisa em relação a esse significante, irmã, é que, de alguma forma, vem recobrir o sexual. Sí. Otro aspecto que tiene ese significante, hermana, es que viene a recubrir algo de la posición sexual. Então, vejam que são muitos desdobramentos, muitas coisas que cabiam dentro desta única palavra. Eran muchos elementos que cabían dentro de esta única palabra. E eu penso que era exatamente isso que tamponava o buraco da ignorância. Yo creo que precisamente era eso lo que tapaba el hueco, el agujero de la ignorancia. Quando eu retorno à sessão para falar disso com a analista, eu falo desse mal-estar terrível que foi escutar da boca dela essa expressão que eu nunca tinha escutado ali na análise. Sí, en la siguiente sesión, pues yo le expresé a ella el impacto que había tenido escuchar esa expresión, hermana Elines, por primera vez allí, de boca del analista en el análisis. Foi completamente fora de sentido. Algo do sentido foi quebrado. Por isso que eu penso que foi um ato. Sí, había algo completamente fuera de sentido. Algo del sentido se quebró y pues apunta al agujero. A outra questão que eu me lembro que a Ana colocou foi sobre a respeito de como encarar o horror de saber foi decisivo para que eu me desse conta do desejo do analista. Acho que foi algo assim. ¿Puede repetir, Elines, por favor? ¿Puede repetir, Elines, por favor? Você pensa que a outra pergunta da Ana foi? Encarar o horror de saber, de alguma forma, contribuiu para o desejo do analista? Sí, ella pide confirmación de si la otra pregunta de Ana fue si encarar el horror de saber fue importante o clave para el surgimiento del deseo del analista. Eso es, efectivamente, sí. Sí. Sim. Uhum. Então, sim, penso que se me deparar com esse horror de saber, né, e que tem a ver com a verdade, essa busca pela verdade toda, é impossível, né, impossível de saber sobre a verdade toda, contribuiu de uma certa forma para uma abertura ao desejo do analista. Sí, yo creo que esa búsqueda de la verdad siempre, no toda, contribuyó. Qual é a última frase que você disse, Elines? A última? Penso que isso contribuiu a?
para o desejo do analista. Así que eso contribuyó, esa búsqueda de la verdad, verdad siempre, no toda, contribuyó al surgimiento del deseo del analista. Eu penso que o que me entusiasmou foi poder operar com pouco. Lo que me entusiasmó, creo que fue el poder operar con poco. Con poco. Con poco, Sim, ha dicho. Sí. sim, com pouco. Porque eu pensava que para escutar alguém como analista, eu precisava saber muito, conhecer tudo, estudar muito. E a experiência de minha análise me fez concluir que eu não precisava disso tudo. Eu podia operar com pouco. Sí. Bueno, creo que se entiende bastante bien, pero vale la pena pues decirlo que yo pensaba pues que para operar como analista tenía que saber muchísimo, tenía que conocer todo. Y que bueno, pues al final me encuentro que no, que realmente, por así decirlo, lo esencial pues era operar con poco. Uhum. A última pergunta eu esqueci qual era. Sí, lo que yo preguntaba era tu opinión acerca de esto que se suele decir en muchas ocasiones, ¿no? Esta pregunta que hay, que qué causa que alguien que sabe cuál es el destino del analista, tras ser ese desecho, se embarca en querer ocupar ese lugar. Sí. Essa pergunta... ¿Entendiste? Sim, entendi. Essa pergunta é uma pergunta que Lacan se faz muitas vezes. Por eso te la hago. Uhum. Ele, inclusive, eu me deparei com ela relendo o Saber do Psicanalista recentemente. E eu penso que, no meu caso, o fato de... como eu posso dizer? É que, assim, as pessoas elas vêm procurar análise em busca da felicidade, né? Da felicidade ou da completude. Personas vienen al análisis buscando o la felicidad o la completud. E eu também busquei isso. E, inclusive, esse significante irmã, né? Eu queria que... eu pensava que as relações com os meus colegas de psicanálise, os psicanalistas, poderia ser da mesma forma que na comunidade religiosa, que todos fossem meus irmãos e me acolhessem. Sí, yo pensaba pues de esa colocación de hermana que también con mis colegas del foro pues podía ser así, pues como una relación entre hermanos de la comunidad religiosa. Mas no final, isso que eu disse a vocês, poder ter me deparado com a causa, circunscrever isso, e que isso foi tão pouco, para mim, foi mais entusiasmante, provocou um entusiasmo muito maior do que continuar buscando essa tal felicidade. Sí, el encontrar la causa, pues me provocó pues un entusiasmo mucho mayor que esa búsqueda de la supuesta felicidad o la completud. Isso. Bueno, muchas gracias. Sí. Me has dado cumplida respuesta a lo que te he ido planteando. Muchas gracias. Sí.
Bueno, seguimos sí. dialogando. Habrá más preguntas. No sé si hay palabras pedidas en pantalla. Aquí María Luisa, Me ¿no? parece que no. Y luego tenemos aquí a María Luisa de la Oliva, miembro del Foro Psicoanalítico de Madrid, para que te conozca el Inés también, que va a hacer una pregunta. Hola, Elines. Hola. Muchas gracias por tu trabajo. Mira, leyéndolo y escuchándote, yo creo que transmites muy bien la caída de la verdad del fantasma. El fantasma entendido como ese saber, digamos, absoluto que se construye justamente para tapar una ignorancia de un saber que no hay. Creo que lo transmites muy bien en tu trabajo y cómo esa caída de esa verdad, de ese saber en más, ¿no? Permite la caída del sujeto supuesto saber. Sí. Abre la puerta a la caída de ese sujeto supuesto saber. Mi pregunta es, ¿qué puedes decir de qué hubo, qué pasó, más allá de esa caída del sujeto supuesto saber? ¿Fue esa caída lo que para ti localizó el final del análisis o hubo otro tiempo después a esa caída del sujeto supuesto saber? Bueno, era esta la pregunta. Gracias. Obrigada. Respondo logo ou tem mais alguma outra questão? ¿Respondo ahorita o me hacen alguna otra pregunta? Si quieres puedes ir respondiendo. Hay más preguntas. Yo tengo alguna pregunta también, pero si quieres ir respondiendo. Sim, Sí, si posso quieres, responder. responde. Sí, Sí. sí. Maria Luísa, foi esse momento foi o momento de minha última sessão. Eu não voltei mais no consultório da analista depois desse dia, porque quando eu entrei, eu lembro de me deitar no divã e tentar resgatar algumas coisas, tipo, coisas do início da análise. E à medida que eu ia falando, eu mesma fui dizendo, isso não importa mais, né? ¿Posso? Sí, Sí, disculpa. por favor, sí. Me acosté, en esa última sesión, me recliné, me acosté en el diván y entonces intenté rescatar muchas de las cosas pues, que habían estado en mi recorrido de análisis, pero pues empecé a encontrar, entonces, pode prosseguir. E quando eu me levantei, saí, eu senti como se no corpo, como se uma leveza, como se o vento pudesse me atravessar, assim, como se o vento pudesse atravessar o meu corpo, uma leveza, uma sensação de leveza. E isso me fez perceber que aquela não precisava mais voltar lá. Estava bom. Cuando me levanté del diván, sentí una ligereza, una liviandad muy grande en mi cuerpo. Algo así como si lo pudiera atravesar. Então prossegui, Aline. Não voltei mais lá. Não volvi mais. Uhum. Eu penso que, assim, antes disso, antes dessa sessão, eu passei por um longo período, talvez uns 2 anos, não sei calcular exatamente em termos de tempo, em que
eu estava em luto. Vinha fazendo um luto já do sujeito suposto saber e do que tinha sido esta análise. Sí, yo creo que unos 2 años aproximadamente, no sé decir con exactitud, antes de esa sesión, yo estuve haciendo un duelo del sujeto supuesto saber. E é por isso que nesse momento, já não era mais um momento de luto, tristeza, mas foi de onde eu saquei o lugar que eu poderia operar como analista. Ya ese no fue un momento de tristeza, sino que saqué, pode repetir o último que eu saquei. O lugar de onde eu Sí, el poderia lugar desde operar. donde yo podía operar. Ya no fue un momento de tristeza ni de duelo. Ya no fue un momento ni de tristeza ni de duelo, sino de allí yo logré sacar el lugar de donde podía operar. Uhum. Esse significante irmã, ele tinha uma consistência. Por isso que o contraponto disso foi essa leveza do fim. Sí, ese significante hermana tenía un gran condensado, un gran poder, y de ahí pues que se derivó esa liviandad, esa ligereza que sentía el cuerpo. Uhum. Quando eu me pergunto o que me fez procurar essa analista, Cuando yo me pregunto qué me hizo buscar ese analista en particular, eu me dou conta que o significante da transferência, o saber que eu supunha nela, na verdade, era meu. me doy cuenta al pensar que ese saber que yo suponía en ella, en realidad ese saber era mío. Eu julgava que ela era descolada, estrangeira, Sí, yo juzgaba que ella era despegada, extranjera, e quando eu me dei conta disso, foi como se esse significante irmã também se despregasse cuando yo me di cuenta de eso, es como si ese significante hermana también se despegase e se tornasse apenas um possível significante da transferência. y que se tornase entonces un posible significante de la transferencia. É isso. Eso es. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala o en pantalla? No. Bueno, entonces, ¿quién? Yo puedo preguntar más adelante. Sí, sí, por Quiero supuesto. preguntar más adelante Bueno, aprovechando. pues adelante, adelante, Bueno, pues Pedro venga, Pablo. ya Sí. que lo pienses. Adelante. Bueno, lo digo, entonces, eso de en carne viva que está presente en el sueño, quería preguntarte si lo vinculaste a algo de la escena traumática primera, a los 5 años. Sí se entiende, no necesito traducir. Sim, Y entendo. Uhum. la segunda, hago 2 nada más. La segunda pregunta es que tú dices, yo entré sola. Yo digité, tecleé los números sin pensar. La puerta se abrió y yo entré sola.
Uhum, Claro, sola se puede entender, entré sola sin ayuda, uhum. pero también entré sola, yo sola, sin nadie más. Sim, sim. Uhum, Bueno, si puede comentar sobre esos dos puntos, Celines. sim. Sobre a primeira pergunta, eu não tinha feito essa relação. Mas agora que você falou, sim, pode ter uma relação, porque a cena infantil se tratava exatamente de um encontro de corpos, Sí, yo de carne. no había pensado en eso, pero ahora que tú traes esa pregunta, pues creo que sí, porque la primera escena traumática a los 5 años se trataba precisamente de un encuentro entre cuerpos. Sim. E também porque o horror de ter descoberto aos 7 anos, quando eu descobri que essa cena aos 5 era um encontro de corpos, foi um horror. Foi isso que provocou uma angústia Luego, terrível. Eu pensei que eu ia morrer aos 7 anos. ok, Traduce. a los 7 años, eh, cuando la escena con la hermana donde la abuela le dice a mi hermana Santa y a mí no, fue cuando esa escena de los 5 años cobró un carácter de horror. Yo pensé que iba a morir. Uhum. E, da mesma forma, o sonho traz isso. O, as, a imagem dos corpos em carne viva no sonho foi um sonho de angústia, de muita angústia. Então, sim, tem uma relação Sí, entre o sí, sonho e a cena traumática. sí, sí. Entonces, ese sueño donde veo a los cuerpos de los hermanos en carne viva, sí, tiene una relación con esa escena traumática primera y que fue un sueño de mucha angustia. Agrego algo porque tiene mucha relación con esto. Aun cuando tú dices la segunda escena como traumática, cuando la abuela le dice Santa a tu hermana y a ti no, en realidad las dos, las dos escenas fueron traumáticas. De hecho, en tu escrito llamas a la primera escena traumática y luego a los 7 años, 2 años después, vuelve a ser traumática de otra manera porque significó de nuevo de otra manera lo de los 5 años. Sim. Uhum. É que aos 5 anos não teve angústia. Sin embargo, desarrollaste síntomas, inhibición y angustia. Sim, depois dos 7. Ah, Después de la segunda. Sim. Ok, y lo de pasar sola, sin ayuda y sola, sin compañía. Sim, sim. Veja, mais uma vez, esse significante irmã era uma coisa de estar acompanhada, né? Eu estava acompanhada com a irmã, com a história da irmã, né? Com a avó, porque, em uma certa medida, eu trazia sempre todos, como diz Lacan, toda a tralha familiar comigo. Sí, creo que sí, porque el significante hermana significaba siempre estar acompañada de la hermana, de la abuela y de toda la historia familiar. Uhum. Inclusive, no sonho tem isso, né? O lobo mau e a vovozinha, eles estão juntos nisso, né? Sí, en el sueño, donde está el lobo malo y la abuela, ellos dos están juntos en eso. Uhum. Então, estar sozinha foi uma novidade, foi
consentir na solidão foi uma novidade nesse processo da minha análise. Sí, entonces aceptar el estar sola fue una novedad en mi análisis. Uhum. Ok. ¿Algo más? Sí, Pastora Rivera. Pastora. Bueno, hago la pregunta que tengo guardada desde hace un rato y luego Pastora, si te parece. Solamente dos cosas que me sugería. La una, cuando tú hablas en un momento después del primer sueño, que este sueño permitió una pasaje, dices, de la versión verdadera o aversión por las versiones y de una búsqueda por la verdad como saber, ¿no? No sé, estoy aquí sobre la marcha. Si puedo, perdona Rebeca, Sí. si me permite, es que hay en portugués hay una homofonía que no existe en español, que es que en portugués aversão es la versión y aversão es aversión. En También, español no tenemos eso. Sí, la versión, bueno, la Claro, versión y aversión también puede resonar. En portugués sería una sola palabra, aversão, aversão. Bueno, la pregunta era a propósito de la palabra pasaje, si a partir de este momento se puede localizar algo de un pasaje, digamos, la pregunta que nos convoca tanto del analizante al analista, es decir, a lo largo de tu testimonio, aquí mencionas la palabra, pero a lo largo de tu testimonio o de tu recorrido mejor, ¿te parece que puedes localizar ese pasaje en un momento, en un punto concreto de tu análisis? Esa es una pregunta. La otra pregunta sería, bueno, al descubrir que la escuela no es precisamente una escuela de hermanos, ¿qué es lo que entusiasma de estar en la escuela? Esto ya es más amplio, pero comprobamos que la escuela no es exactamente de hermanos. Sí. Ni protestantes ni de los otros. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso decía Lacan a veces, gracias a Dios. Bueno, eso era lo que quería comentar. No sé si quieres que siga Pastora. ¿Pastora dónde está? Pastora. Si você quer responder, Elines. Sí, mejor que Sí. responda. Sim, Sí, eu adelante, posso Elines. Sim, então vamos lá. Eu acredito que os momentos foram acontecendo, momentos de passagem, e não que houve um momento específico dessa passagem de analisante a analista. Sí, creo que hubo diversos momentos de pasaje de analizante a analista y no solamente un momento. Esse que eu relato após o sonho foi um desses momentos de passagem. Sí, ese que yo relato después del sueño es uno de esos momentos de pasaje. Havia uma ideia na minha família, e havia uma versão verdadeira, não só com relação ao que aconteceu com a minha irmã, mas em outras coisas, assim, o outro era quem contava a versão verdadeira. Sí, había algo pues en la familia pues acerca en general de la verdad, que era siempre que el otro era el que contaba la verdad verdadera, digamos así.
E no que diz respeito à história da irmã, além de existir essa ideia da versão verdadeira, a versão verdadeira, eu tinha uma relação com essa história também de aversão, de Sí, horror. sí. Por ejemplo, esa historia de la versión, con relación a la hermana, de la versión verdadera, yo tenía una versión y era una aversión. Uhum. Então, era uma aversão em relação com a versão verdadeira. Sí, tenía una versión, una aversión con relación a la versión verdadera. Sim. Então, quando isso cai, quando essa versão verdadeira cai, a partir dessa pergunta que eu mesma faço no sonho, gente, eu estou questionando a versão verdadeira, né? Gente, será que dá para dizer que isso foi um abuso? Então, quando isso cai, abre-se espaço para as versões, inclusive a minha. A partir de del sueño en donde se proyecta esa supuesta abuso proyectado por la red Globo, que yo me hago la pregunta, caramba, pero esto dará para decir que esto es un abuso. Entonces, la versión, la versión, entre comillas, verdadera cae y surgen las versiones. Sobre a escola de psicanálise, é interessante porque esse significante escola também é bem importante na minha trajetória. Havia a escola que eu frequentava na infância, o colégio, né? Havia a escola dominical e eu encontrei a escola de Lacan. Sí, ese significante escuela, pues también es muy significante para mí. Había la escuela, el colegio, la escuela del foro y pues la escuela dominical. Entiendo que la escuela religiosa. Religiosa, sim, sim, sim. Encontrar a escola de Lacan, depois que tudo isso caiu, né? Isso que eu estava falando da versão verdadeira do outro, tal. E me encontrar com a escola de Lacan foi me encontrar com aquilo que o próprio Lacan diz no Seminário 19, o pior, que nós somos irmãos, somos todos irmãos, mas irmãos do discurso, efeito da linguagem. E isso quer dizer uma relação com a causa de cada um. Sí, al encontrarme con la escuela de Lacan, pues me recuerdo de lo que decía Lacan, de que somos una escuela en la cual somos hermanos en el discurso y que somos cada uno producto del lenguaje. E isso tem a ver com a causa de cada um. Y eso tiene que ver con la causa de cada uno. A pergunta que Lacan se faz é se é possível estarmos numa escola levando em consideração as diferenças. Pode repetir a pergunta que Lacan se faz qual? Se é possível estarmos numa escola levando em consideração as diferenças. Ah, sí, sí. La pregunta que Lacan se hace es si es posible estar en una escuela tomando en cuenta las diferencias. Que ele chama dos dispersos, disparatados, eu não sei como Lo que él llama los dispersos disparejos. Aham, sim. É isso. Eso es. Sí, Ok. Pastora. Pastora. Sí, bueno, muchas gracias, Eline. Me ha gustado mucho su intervención.
Me preguntaba, usted ha relatado claramente cómo termina el análisis y mi pregunta es en torno a ¿y después? Hay consecuencias, ¿no? Sim. Sim. Sim, a primeira delas tem uma relação exatamente com isso que eu estava falando há pouco, sobre a minha relação com a escola, com os meus colegas de escola. Os laços foram reconfigurados, vamos dizer assim. Pode traduzir, Pedro. Sí, bueno, sí, efectivamente, después del final de análisis, pues ocurrieron cosas. La primera es que los lazos con mis colegas se reconfiguraron. Sim. Os laços familiares também tiveram que se reconfigurar. Los lazos familiares también tuvieron que reconfigurarse. E eu disse no meu testemunho, que falei na Convenção Europeia, que talvez a novidade dessa análise, dessa cura, foi que eu não precisei romper os laços. Sí, y ella, algo que dijo en su presentación en la Convención Europea fue que ella no necesitó de romper esos lazos. Mas precisei refazê-los. Pero necesitó rehacerlos. Uma outra consequência que, para mim, a mais importante foi na clínica, na escuta dos meus pacientes, que foi a possibilidade de escutá-los mais descolada. Lo más importante que encuentro fue en mi clínica, que en la escucha de mis pacientes me di cuenta que podía escucharlos de una manera más despegada. Sim, porque, como eu disse, os significantes tinham um peso de uma consistência, tanto irmã como esse escola. E depois do fim, essa leveza ou esse descolamento dos significantes, que inclusive na Convenção Europeia eu chamo de uma despossessão, né, do outro, no texto da Convenção. Despossessão do outro. Disposição. Despossessão. Exorcismo. Uma destituição. Despossessão. Ah, desposição. Sim. Un momentín. Sí, yo encuentro que esos significantes, hermana, escuela y otros, tenían un peso muy grande y que, bueno, al ellos, por así decirlo, pues caer, como yo dije en la Convención Europea, eso llevó a una disposição, como despossessão, como se fosse um exorcismo. Desposesión. Exorcismo del otro. Sí, eso. Es lo contrario de una posesión, una desposición. Estaban poseídos, el otro estaba poseído y entonces se dice exorcismo. Isso. E então, isso abriu os ouvidos, me abriu os ouvidos. Eu pude escutar melhor. Esse furo na tela da fantasia me fez escutar melhor os meus pacientes. Sí, eso abrió mis oídos. Eso abrió un agujero en la tela de la escucha. Da fantasia. Sí, en la pantalla de la fantasía. La pantalla del fantasma. Escucharlo mejor. Sim.
sim, sim. E uma outra, só mais uma coisa dos efeitos, eu também comecei a ler melhor os textos de Lacan. Ajá. Y comencé a leer mejor los textos de Lacan. Inclusive com muita surpresa. Textos que eu já tinha lido várias vezes, era como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Sí, incluso los textos de Lacan que ya yo había leído muchas veces, los comencé a leer con sorpresa, como si fuera la primera vez. Acho que é isso. Muito obrigada. Nada. Ha pedido la palabra, no sé si aquí hay alguien en la sala, ¿no? Bueno, está Madeline. Adelante. Sí. Bueno, hola Elins, muchas gracias, muchísimas gracias. Yo no tengo una pregunta, pero no quería perder la oportunidad de poderte decir algo que tiene que ver con la transmisión de tu pase. Que desde que yo te escuché en Madrid, en la convención, me dejó esa tan grata impresión. Me pareció que tu testimonio tenía mucha poesía. Oh, muchas gracias. Y creo que tiene mucha poesía porque diciendo poco dices mucho. Oh. En relación, es decir, en los ejemplos que pones para anotar los puntos en que tu análisis fue avanzando y tú fuiste transformando algo, en cada uno de esos ejemplos hay un poco de esa impresión del no todo. A mí me transmite esto del no todo. En cada uno de esos momentos, ¿no? Como, y como que hay algo que yo no lo puedo decir mejor, simplemente quería comentarte eso. Es uno de los testimonios que más me ha podido llegar este asunto del no todo, y no solo por el no todo saber. También hay momentos, ¿no? de tu testimonio en que está claro esa propia de posición, no solo de posición de saber, sino de posición de ti como objeto, en tu posición de objeto frente al otro. Hay algo que aparece como un vaciamiento en diferentes momentos, de manera repetida, sin tenerlo que decir mucho. Y entonces yo no lo puedo, yo no voy a decir. Madeline, no, espera, Madeline, un segundito, no sabemos, ¿vas entendiendo el Inés o te traduce? Sí, estoy entendiendo. Vale, vale. Obrigada. Bueno, Digo adelante. que hay un vaciamiento que se transmite sin decir mucho. Y eso es algo muy valioso que yo escucho en tu testimonio. Muchas gracias. Muito obrigada a você, Madeline. Madeline. Muito obrigada. Eu fico feliz que eu tenha conseguido largar a mão da novela y llegado a poesía. Me quedo muy contenta de haber dejado de lado la novela y haber agarrado algo de la poesía. Eu, quando estava na análise, no meu processo de análise, eu, assim, uma coisa que, nesse terceiro período, com essa terceira analista, eu fui procurá-la porque eu pensava que a análise tinha um fim. Eu queria terminar, não sei se no momento que eu fui procurá-la, eu queria terminar a análise, mas eu queria terminar o meu sofrimento. Sí. Cuando busqué la tercera analista,
no sé tanto si quería terminar el análisis, pero lo que sí es que quería terminar mi sufrimiento. E me alegrava ao saber que Lacan dizia que as análises tinham fim. Me alegraba saber que Lacan decía que el análisis tenía un fin. Mas foi só durante a experiência mesmo que eu me deparei com uma encruzilhada. Ou eu insistia nessa busca pela verdade, isto é, nessa novela familiar. Sí, bueno, en el recorrido de mi análisis me llegué a una encrucijada, en donde por una parte pues estaba él, proseguía la búsqueda de la verdad de la novela familiar. Ou se eu abria mão disso e buscava as coordenadas lógicas do meu sofrimento ou da saída do meu sofrimento. O sí, yo abría las manos de eso y buscaba las coordenadas de mi sufrimiento. As coordenadas lógicas para a Las saída coordenadas do meu sofrimento. lógicas de mi sufrimiento. Gracias. Para sair do meu sofrimento. E acho que esse efeito dessa busca por essas coordenadas lógicas, essas passagens, esses momentos de saída, ou que talvez Lacan chame de existência, né? O fora de... esse movimento. Un momento, Eline, por favor, porque después se me complica la cosa. Creo que la búsqueda de esas coordenadas lógicas, eso que Lacan dice, as buscas por essas coordenadas lógicas que apontam para uma saída. Es la búsqueda de esas coordenadas lógicas que apuntan para una salida. E que talvez seja o que Lacan chama de existência. Que tal vez sea lo que Lacan llama de existencia. É quem dá esse efeito de poesia. Es lo que da ese efecto de poesía. Porque isso exige também uma redução. Porque eso exige también una reducción. Eu agradeço muito, Madeleine, suas palavras e fico feliz que algo tenha se transmitido do que eu tenho falado. Afinal de contas, essa é a minha função. Bueno, agradezco mucho tus palabras, Madeleine, y que algo de mi experiencia haya pasado, y bueno, creo que esa es precisamente mi función. Efectivamente, una pequeña cosita quería yo comentar, ¿no? Porque mencionas la exposición de Sebastião Salgado de Amazonia, que justamente está ahora en Madrid. Y que he visto hace poquito, que no la haya visto, la recomiendo fervorosamente y fervientemente. Sí, yo también. Por eso, y que efectivamente hace poesía con las imágenes también, ¿no? Me parece que eso te hace preguntarte, bueno, ¿qué ha pasado con otros aspectos de mi infancia, ¿no? Que también existieron. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, entiendo. Vale. Y ahí te preguntas por qué acudiste a esta tercera analista, si yo no he entendido mal, ¿no? O sea que... que hay algo ahí de quizás preguntarte por qué pones tanto el acento en el sufrimiento, digamos, por esto que decías, en esta cara de lo negativo, ¿no? Y no tomas en cuenta otros aspectos, ¿no? De tu vida y de tu infancia. Sí. Essa exposição é muito, muito linda. Nesse momento da minha infância, nesse momento que eu digo traumático, eu morava numa cidade da Amazônia chamada Cucuí.
que fica na fronteira do Brasil com a Venezuela e a Colômbia, na tríplice fronteira. E para uma criança, era uma experiência incrível morar num lugar quase inabitado, assim. En ese entonces, yo vivía en un pueblo llamado Cucuí, que queda muy cerca de la triple frontera de Brasil con Venezuela y Colombia, y que pues había de ser una experiencia muy fuerte impresionante, pues para un niño, el crecer en una zona prácticamente deshabitada. E também com contato com culturas diferentes. Contacto con culturas diferentes. Então, tinha os próprios habitantes nativos, os indígenas. Tenía los propios habitantes indígenas, los nativos indígenas. E os vizinhos os vizinhos de outros países que falavam outras línguas, como o espanhol, que para mim era uma novidade. Y también los vecinos de otras nacionalidades, de otros países que hablaban español, que para mí era una novedad. E eu fui para lá porque meu pai é militar também. Yo fui para allá porque mi padre fue para allá porque era militar también, además de pastor evangélico, militar. Sim. Duas instituições muito fortes me cercavam. Sí. Eso, José Nao Chiña, no habías dicho esa parte de la novela familiar. No, eso no lo sabíamos. É porque não me importa mais. Quizás ahí, a partir de que dices que era militar, tu padre también, entiendo esta frase que tú dices aquí en tu texto de papá quería decirte, y supongo que te responde, espera solo este lance aquí, ¿no? Siendo militar, los lances. Sim, sim. Mas nesse momento ele estava assistindo uma partida de futebol. En ese momento él estaba viendo una partida de fútbol. Un partido de fútbol. Mas esse lugar era um lugar incrível. E foi lá onde eu aprendi a andar de bicicleta, onde eu aprendi a nadar, onde frequentei o colégio pela primeira vez. E tudo isso eu tinha esquecido, porque a impressão do negativo, da cena traumática, tinha tomado toda a tela. Sí, en realidad, pues en ese lugar fue donde yo fui por primera vez a la escuela, donde aprendí a nadar, Andar de bicicleta. Andar en bicicleta, y sin embargo, todas esas cosas, pues, bonitas e importantes, yo las había olvidado porque lo negativo, pues, se había poseído todo de la pantalla, por así decirlo. Eu penso que eu só consegui acessar isso novamente por causa da análise, por causa dessa analista, uma analista que equivocava, uma analista que apontava para outro lugar. Creo que solo pude recuperar eso por estar con una analista que se equivocaba, que apuntaba para otro lugar. E que foi fazendo com que, como eu já disse, a história verdadeira pudesse ser furada. Sí, y que pues fue logrando que la historia verdadera fuera agujereada. E assim, por esse furo, eu pude enxergar, voltar a ver tudo isso de interessante que tinha ficado para trás. Por ese agujero yo pude
volver a ver todo eso que había olvidado. Muy bien. Bueno, Bueno, pues muy entonces, obrigada, sí. Elines. Muy Bueno, cuando interesante. pasas por la puerta, que tú misma tecleas la clave y la puerta se abre, también pasas por el agujero. También. Ah, sim. Também. Como Muy um bien, camelo no fundo sí. da agulha. Eso, El como el agujero de la camello aguja. en el ojo de la aguja. El camello por el ojo de la aguja. Bueno, ¿Dijo el camello o el camello? Você diz o cabelo o animal? camello. El animal. Camelo. Camello. Essa Sí, é el uma camello. cabello. expressão. El cabello por el ojo de la aguja. De una la aguja. aguja, sí. Uhum. Bueno, Elines, muchísimas gracias. Lo dejamos hoy aquí. Gracias por tus reflexiones, todo esto que nos has aportado, por tu testimonio. Decir que tu artículo, tu ponencia en Madrid va a ser publicada pronto, ya está traducida. La ponencia que has titulado Descolada en portugués, Despegada en español. Muchas gracias, esperamos que haya más ocasiones de seguir hablando contigo. Muchas gracias también a Pedro Pablo por tu ayuda con la traducción y muchas gracias a Ana por el trabajo del texto y de, digamos, interrogación que siempre nos ayuda a seguir pensando. Solo quería decir una cosa, y es que este pequeño trabajo grande, no sé, que hemos hecho hoy da un ejemplo de cómo podemos trabajar en la escuela internacional. Es decir, que cuando llegan los noticias de encuentre su cartel internacional, pues así es como trabajamos. Nos vamos entendiendo con traducción unos a otros como podemos y el saber circula. Sim. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y hasta otra. Muchas gracias. Muy Obrigada. Muchísimas gracias. Obrigada, colegas. Muchas gracias, Elines, de verdad. Obrigada. Todo Obrigada. muy fresco y poético, como dice Madeline. Obrigada. Se puder me enviar suas Perdón, un anotações. segundito, no te escuchamos, perdón. Sí, espera. Se puder me enviar as suas anotações que você fez sobre o meu texto, Las eu gostaria Si le de... puedes enviar tus anotaciones, las que hiciste sobre el Vale, texto sí, de sí, ella. te las envío sin problema. Sí, sí. Eu agradeço. Abraço. Chao. Una cosita antes de terminar. Me preguntan, Elines, si tu texto, el Zoom. Si el Zoom, la grabación que hemos hecho de Zoom se puede subir o no a la página Sim, del foro de Madrid. sim, sim, pode sim. Sí. Sim, En YouTube, ¿sí? sim, sim, pode sim. Bueno, muchas gracias por la autoautorización. Gracias. Ah, Adiós. tchau. Chao. Gracias.